Senhores vereadores, bom dia, vereadora, plenário aqui presente, povo de Luiz Correia que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia a todos e a todas. Verificado aqui o quórum, mais do que suficiente para dar início à nossa sessão. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Luiz Correia, declaro a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2023, solicitando aqui ao vereador Raul Rodrigues, secretário da mesa, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pela questão de ordem, presidente. Bom dia. Queria pedir dispensa da leitura da ata. Submetendo em votação a dispensa da leitura da ata, solicitado pelo vereador Artrânio. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passar a palavra agora ao secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Nós temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2023. Reuniram-se os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Luiz Correia para deliberar sobre altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei Orgânica do município de Luiz Correia para dispor a composição da Câmara de Vereadores de Luiz Correia. Conforme dados robustos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dados à população 30.701, Constituição Federal é clara ao estabelecer diretrizes para a distribuição de vereadores e o procedimento legislativo previsto na lei orgânica. Após análise dos dados, observando leis municipais e federal e dados do IBGE, portanto, com base na legislação vigente, nos princípios constitucionais, é recomendado que a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara de Luiz Correia delibere no sentido favorável a este projeto de emenda. Luiz Correia, 15 de setembro de 2023. Nós temos o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente ao mesmo projeto, da conclusão, em vista dos aspectos formais e materiais analisados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emite parecer favorável ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2023. A emenda proposta está em consonância com a Lei Orgânica do município, com o regimento interno da Câmara e, sobretudo, com a Constituição Federal do Brasil. Trata-se de uma atualização necessária para que o Poder Legislativo do município de Luiz Correia esteja em conformidade com as normas constitucionais, garantindo uma representatividade mais efetiva e equitativa da população local. Assina este parecer os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores do município de Luiz Correia. Luiz Correia, 6 de setembro de 2023. Projeto de Lei de número 0032/2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a aplicação e o pagamento do repasse dos recursos da assistência financeira complementar da União aos servidores e contratualizados conveniados destinado ao pagamento dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem nos termos da Lei Federal de número 14.434/2022, conforme Portaria Ministerial de número 1135/2023. A Prefeita Municipal de Luiz Correia, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as leis em vigor e com os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do município,
faz saber à Câmara Municipal de Luiz Correia, Piauí, e faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar o repasse da assistência financeira complementar da União, destinado ao pagamento do complemento da remuneração mensal para os cargos de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, com fundamento na Lei de número 14.434 de 2022, e em conformidade com a portaria ministerial do Ministério da Saúde de número 1135/2023, que estabelece critérios e procedimentos para repasse de assistência financeira da União destinada ao cumprimento da remuneração dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, para o repasse do exercício de 2023, nos seguintes termos. Primeiro, cargo de auxiliar de enfermagem. O valor de vencimento mensal de R$ 2.375, com carga horária de 44 horas semanais, será aplicado aos servidores pertencentes ao cargo de auxiliar de enfermagem. Cargo de técnico de enfermagem. O valor de vencimento mensal de R$ 3.325, com carga horária de 44 horas semanais, será aplicado aos servidores pertencentes ao cargo de técnico de enfermagem. Cargo de enfermagem. O valor de vencimento mensal de R$ 4.750, com carga horária de 44 horas semanais, será aplicado aos servidores pertencentes ao cargo de enfermagem. Artigo 2º. Os servidores referidos acima incluem aqueles inscritos em pelo menos um dos seguintes códigos da Classificação Brasileira das Ocupações do Ministério do Trabalho. Fica determinado que o pagamento que trata esta lei fica condicionado aos repasses efetuados pela União com esta finalidade, sendo o cálculo a ser pago aos ocupantes dos cargos de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que trata a lei municipal, deve ser proporcional à carga horária trabalhada por cada servidor. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão em conformidade com o repasse da União. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita de Luiz Correia, 14 de setembro de 2023, Maria das Dores Fontinelli Brito, Prefeita do município de Luiz Correia. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, com cumprimentos cordiais a Vossa Excelência, nobre presidente dessa Casa Legislativa, bem assim aos demais senhores vereadores, na oportunidade aprazada em que estamos enviando para apreciação deste Parlamento o projeto de lei em questão, em regime de urgência, fazendo acompanhá-lo da seguinte: na oportunidade em que manifestamos nossos respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência, com votos de permanente êxito na condução do processo legislativo, cumprimentos extensivos aos demais senhores vereadores, encaminhamos a essa egrégia Câmara o projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar a aplicação e o pagamento do repasse dos recursos aos servidores e contratualizados conveniados da assistência financeira complementar da União, destinado ao pagamento dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, nos termos da Lei Federal de 14.434 de 2022, conforme portaria ministerial de número 1135 do ano de 2023, para o qual pedimos apreciação em regime de urgência, com fundamento no regimento interno da Câmara Municipal. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do valor da remuneração dos técnicos de enfermagem, servidores municipais, ao valor definido em lei federal, em específico pela lei de número 14.434 do ano de 2022, que instituiu a remuneração dos enfermeiros, do técnico de enfermagem,
do auxiliar de enfermagem e em conformidade com a portaria ministerial do Ministério de Saúde, de número 1135 do ano de 2023, que estabelece critérios e procedimentos para repasse de assistência financeira da União destinada ao cumprimento para o repasse do exercício do ano de 2023. Sendo que temos para o momento, subscrevemos-nos renovando elevados protestos de estima e distinta consideração, contando com a aprovação do projeto. Maria das Dores Fontinelli Brito, prefeita do município de Luiz Correia, pauta lida, presidente. É só isso, oficina do Banco do Nordeste aí, secretário. Banco do Nordeste do Brasil, o Banco do Nordeste do Brasil, por meio da Superintendência Estadual do Piauí, convida Vossa Senhoria para participar do lançamento do Plano de Ação Territorial do Prodeter Turismo, território da planície litorânea no âmbito do turismo, na data de 22 de setembro de 2023, às 19h30. O local será no auditório da Associação Comercial e Industrial de Parnaíba, Porto das Barcas. Banco do Nordeste, Superintendente Estadual do Piauí. Pauta lida. Sabemos também aqui um convite, senhores vereadores, aqui da comunidade de Brandão, falando aqui da Feira Agropecuária da região de Brejinho, que vai acontecer agora de 16 e 17 de setembro, no Brandão, não é? Essa feira já se tornou um evento muito significativo aqui, principalmente naquela região ali do Brandão. Feira da Agricultura Familiar, 16 e 17. E recebemos também aqui um convite para o festejo de São Francisco das Chagas, que vai acontecer lá na comunidade de Brejinho de São Francisco. Agora no dia 24 de setembro a 4 de outubro. Certo? Passando a palavra agora aos colegas vereadores, a palavra se encontra com o vereador Novo Virgulino. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores da mesa, colegas vereadores aqui e as colegas vereadoras aqui presentes. Bom dia ao povo que nos assiste presencial e um bom dia que nos assiste pela rede social. Bom dia a todos. Primeiramente, que agradecer a Deus por a gente estar dando continuidade no nosso trabalho. E esse projeto de lei que a prefeita enviou para a Câmara demorou um pouco, mas até que fim que chegou até aqui. Espero que o presidente agilize para ter a votação de urgência, porque há dias que o pessoal da técnica de enfermagem, enfermeiro, vem cobrando a gente para perguntando. Muitos achavam que já tinha sido votado, mas eu disse, não, nem na Câmara não chegou, mas chegou, então vamos agilizar para que a gente aprove o mais rápido possível. Seu presidente, o vereador Raul, líder do governo, queria só que vocês vissem aí com a prefeita, agilizar o carro, a van que transporta os pacientes para Teresina. Foi procurado agora para que a gente cobrasse, porque a van faz esse transporte desses pacientes 2 vezes por semana para Teresina. E há dias que está quebrada. E me parece que não tem nem a previsão de retomar essas atividades. Porque eu creio que cada um de nós, vereador, somos procurados por essas pessoas que necessitam de fazer esses atendimentos, esse tratamento em Teresina. E muitos têm as dificuldades no transporte e no local onde ficar. Pensão não tem hoje pelo município.
que eu creio que se o município quisesse alugar uma casa lá, bastava querer, não é esse dinheiro demais, para ter esse apoio, porque se você faz uma viagem daqui para Teresina, bom de saúde, tratar de algum negócio, você quando vai e volta fica abatido, imagine quem tem problema de saúde, para ir fretando carro, às vezes pagando passagem, carro de horário, as coisas não é fácil. E quando chega lá, sem ter onde fica, precisa pagar a pensão do bolso. E a diária de uma pensão de uma pessoa é cara. Imagina um paciente que precisa, às vezes, levar 2 acompanhantes. Então, gente, é nesse momento que a gente sente e veja as dificuldades. É na hora da saúde, na hora que o paciente precisa de uma recuperação. E tem muitos. Antigamente era difícil uma pessoa necessitar de um tratamento. Hoje é comum, ninguém nem estranha mais. Então quero que cada um de vocês, vereador, nós vereador, vamos cobrar junto, bater na tecla, para ver se a prefeita localiza uma casa para alugar em Teresina e esse carro, essa van. Se a van quebrou, mas tem outros carros. O que não pode é os nossos pacientes do nosso município deixar de fazer um tratamento porque não tem um transporte. Como agora tem pessoas do Brejinho lá, hoje vai vir na van de Cocal, que faz o horário de Teresina a Cocal. Então, nessas horas que a gente tem que ver, nós representantes do povo, cobrar junto. Porque se nós não cobrar, quem é que vai cobrar? Se nós não temos voz, quem é que vai ter voz? Então, mas nós todos juntos, eu creio que a gente tem voz. É só a gente se organizar e vamos cobrar junto. Que isso é uma necessidade que, independente de prefeito quem está assumindo, já era para ter uma casa de apoio em Teresina, para entrar prefeito, sair prefeito e permanecer, só para dar aquela assistência. Então, gente, ia apresentar aqui um requerimento, mas segui um pouco, não deu para mim apresentar logo, mas na próxima semana eu apresento ele. Então, gente, conto aqui com a colaboração de cada um, vamos todos cobrar junto. E um ótimo final de semana, muito obrigado. Vereador Artrânio. Os colegas vereadores querem fazer uso da palavra, se dirige aqui à tribuna, porque nós estamos com um problema em algumas câmeras. Pode falar, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, senhores vereadores. Luiz Correia, né, em geral, bom dia a todos. Eu estou nessa fala aqui, presidente, mais para fazer um reforço, né? Usarmos aqui o termo de comunicação da Câmara de Luiz Correia, né, para estender o convite, né, ali para a feira que acontecerá. Hoje posso dizer que já deu o início, né, os primeiros preparativos da Feira do Brandão, né, e quero aqui estender o convite a toda a região, todo luiz correense que queira participar, né, queira estar lá comprando, né, movimentando o nosso mercado local, né. A comunidade Brandão por muito tempo tem batido nessa tecla, tem se unido, né, nesse propósito de promover este evento na região, né. Então aqui eu quero deixar presente para os colegas vereadores, assim como o convite já chegou oficial para cada um vereador, mas estender para a população de Luiz Correia este grande evento, este importante evento, né, na região ali, para
nós possamos se fazer presente lá nesses 2 dias de feira do Brandão, né? Quero aqui agradecer o espaço, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? E meu muito obrigado. Vereador Daniel. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, povo das redes sociais que nos assiste aqui. Aqui as palavras do vereador Astranho, no convite da Feira do Brandão, que foi um do Norberto, né, criou essa feira. Ele é um batalhador, porque não é fácil, né, é uma feira, e graças a ele também tem a comunidade que participa, né. A comunidade do Brandão está de parabéns. Já participei de várias vezes da feira lá. E a gente vê que a comunidade se interessa. Isso é importante. Vereador novo, reclamando aqui a questão do transporte. No Camurupim tinha uma senhora chamada Menta Feli. Ela foi obrigada a mudar o endereço dela para Parnaíba, para poder ter auxílio para Teresina na questão do transporte. Ela faleceu, problema de câncer, e nessa gestão, infelizmente, ela não teve amparo desse apoio, tanto da pensão em Teresina, como na questão do transporte. E a alternativa dela foi mudar o endereço para Parnaíba, para poder ter esse auxílio do transporte de Parnaíba. E está lá a filha dela no Camurupim. É a terceira casa daqui para lá, do lado esquerdo. Está lá a filha dela para contar a história para quem quiser ouvir o relato. É triste a gente procurar um auxílio e o município não dá. Eu me lembro, criança, eu tinha uma tia que morava em Teresina, assistente social, tia Marta, Antônio de Padua prefeito, e nesse tempo não se falava em pensão em Teresina. E a casa dela era a pensão para a família de Luiz Correia, quando precisava, o tio Antônio Padua mandava para lá, o prefeito, e ela recebia essas famílias, né? E entrou o novo gestor, e fizeram essas parcerias, como todas as cidades aqui próximas, Cajueiro da Praia, Parnaíba, Cocal, Bom Princípio, tem uma pensão em Teresina. Infelizmente, Luiz Correia é diferenciado, cortou nessa gestão. Desde o primeiro dia de gestão que a Mania assumiu, nós não temos mais esse auxílio. E agora vem essa questão do carro também. Foi apresentado hoje, né, a questão do aumento da saúde, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, na questão de urgência. Eu lendo aqui um pouco o projeto, eu faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, e nós temos uma lei federal, estadual, que é 30 horas semanal, que eles ganharam essa lei, né? Os técnicos de enfermagem. Então, nossa comissão vai ter que enviar um ofício ao sindicato dos enfermeiros e técnicos a respeito dessas 44 horas. Ora, se as horas semanais 40 horas, já está passando para 44, né? 14 horas a mais. E se a gente, para não ser julgado amanhã, vereador Hildo, Silvinha, presidente Valdemir, para nós não ser injusto, a gente enviar um ofício ao sindicato dos médicos, dos enfermeiros, técnicos, se estão de acordo com esse projeto de lei. Que eles não vão ter perda salarial. Com certeza esse projeto vem retroativo. A justiça, muitas vezes, ela prejudica a gente. E o que a gente observou no ano passado, o governo passado, federal, era mais comandado pela justiça que pelo próprio presidente e demais órgão federal, estadual, senador. E esse projeto entrou em pauta para ser votado e os ministros suspenderam esse projeto e agora tudo pode, né? E antes não podia, tudo era governado pelo judiciário.
E ontem eu fiz já duas cobranças aqui ao presidente da casa, o vereador Valdemir, a respeito do Luiz Correia Prev, Fundo Previdenciário. E agora, na data dia 11/7, foi pago o mês de maio, referente a maio. Isso a administração, fora saúde, social. E pela minha contabilidade aqui, eu acho que o LC Prev está quase 1 milhão de dívida. E esse relatório dessas dívidas que é pago, senhor presidente, é enviado a esta casa. É a segunda vez que eu lhe cobrei que seja enviado. Se o senhor, Vossa Excelência, não quer que seja lido no plenário, distribuísse para cada vereador esse relatório. E, infelizmente, eu vou encaminhar ao Ministério Público e o Ministério Público faz essa cobrança. Porque o município está devendo hoje quase 1 milhão à Previdência do município. Infelizmente, o Vossa Excelência comentou que todo prefeito que passa por aqui está saindo com o nome sujo. E a prefeita amanhã está no mesmo caminho, devendo, tirando de quem contribui e não está repassando. Então é um caso sério o que está acontecendo hoje. Uma pessoa até se prejudica hoje para querer se aposentar. Você pede uma certidão, realmente eu pedi essas informações para a dona Freurilene, diretamente para ela, protocolei. Não enviaram para ela, quem me deu a resposta foi o gabinete, dizendo que tinha uma certidão de 180 dias de validade, aquela certidão que estava em dias. Mas está aqui. Se quiser, eu vou deixar aqui na mesa, quem quiser tirar a cópia. Foi pago 25 mil, agora no dia 11/7. Apenas o mês de maio, fora as outras secretarias, social, saúde. Então, o débito da Previdência do município é alta hoje. Muito obrigado. Bem, vereador. Dizer aos colegas vereadores que eles podem estar utilizando o espaço que ele tem aqui para ler. O vereador Daniel disse que a gente tenta esconder. Não é isso. Ele mesmo pode pegar lá o relatório e fazer a leitura no horário que ele tem. Agora, não tem como a gente aqui, à mesa, ficar lendo tudo que vem para essa casa, porque é muito documento que vem para cá. Mas que os vereadores podem fazer uso da palavra e ler esses relatórios. Pois pode ler, vereador, fica à vontade. Vereador José Nelson Fontenelle Brito. Hildo Veras de Araújo. Bom dia, presidente. Bom dia, os colegas vereadores e vereadores aqui presentes. Inicialmente, senhor presidente, eu queria destacar aqui esse projeto que chegou da prefeitura, né? Que é o projeto do piso da enfermagem, o 032, que é algo que a gente já vem, né, cobrando há bastante tempo, até porque essa causa da enfermagem é uma causa que contempla não só os enfermeiros, mas contempla principalmente a população do município de Luiz Correia, que usa dia após dia os serviços da saúde e precisa desses profissionais. E mais do que nunca, eu acho que tardiamente, né, nós estamos fazendo isso muito tarde. O Congresso Nacional fez isso muito tarde, e para que pudesse ser reconhecido esses profissionais que atuam na saúde, não só do município de Luiz Correia, mas do Brasil, né, a gente pode destacar a importância que foi os profissionais de saúde, né, durante a pandemia da Covid-19, né? E para você ter uma ideia, a demora que foi para discutir algo relacionado a uma valorização, né? Você nota que a classe política demora muito a atender, né, esses profissionais que são, sem dúvida nenhuma, essenciais, né? Tinha os serviços essenciais na pandemia, mas tinha um serviço que não podia de jeito nenhum ficar em casa, né? Todo mundo tinha que ficar em casa, menos os enfermeiros, né? Colocando em risco,
né, a sua saúde e a saúde da sua família, comprometendo até mesmo ali o seu núcleo familiar, como teve vários casos de enfermeiros que faleceram, que profissionais da saúde no todo tiveram problemas de saúde e até hoje ainda tem essas sequelas da Covid, mas não deixaram de atuar. Eu acho que é justo que nós fazemos essa reconhecimento, né, da luta da enfermagem aqui no município de Luiz Correia. Dizer que eu verifiquei agora, o projeto já foi enviado no grupo dos vereadores agora, né, sendo que a pauta deveria ter sido enviada ontem, para que a gente pudesse saber aqui o que ia entrar em pauta hoje. Mas tem um pedido de urgência, né, presidente? Nós vamos apreciar esse pedido de urgência. Eu, particularmente, nesse primeiro momento, não seria favorável a esse pedido de urgência, tendo em vista que eu verifiquei aqui, no artigo 1º do projeto, uma carga horária de 44 horas, né, sendo que o concurso da maioria é de 40 horas. Então, a gente teria que, pelo menos, aqui escutar a comissão formada pelos enfermeiros até onde existia um conflito com relação a essa carga horária. Será pago só 40? Será pago 40 horas? Né? Vai ser feita uma adaptação no concurso desses profissionais? Né? Não tem. Com relação a retroativo, também não se verifica aqui no projeto se será pago ou não o retroativo. Né? Não tem também no projeto essa situação. Então, acho que seria bom para essa casa, até para a gente não cometer nenhum erro com os profissionais de saúde, principalmente porque já demorou tanto, né, para a gente valorizar. Eu acho que a gente pode aguardar mais uma semana para que a gente possa tentar corrigir algum erro, alguma falha do projeto. Né? Eu acho que é importante esse pedido de urgência, até para que seja logo pago em setembro, mas é importante também que a comissão possa verificar, né, com toda clareza a relação com essa carga horária e também a respeito do pagamento retroativo, porque aqui no projeto não deixa em nenhum momento nem nada com relação ao pagamento retroativo. Né? A gente sabe que esse dinheiro já está na conta da prefeitura e precisa ser pago, mas é importante a gente verificar, né, os conflitos dentro desse projeto para que a gente não possa penalizar os profissionais que já foram há tanto tempo penalizados e agora que vão ser reconhecidos. Inicialmente seria essa a minha fala, eu sou totalmente favorável, inclusive eu apresentei o indicativo de lei para tentar agilizar, motivar a gestão a apresentar esse projeto, pela morosidade, pela demora, né? E tem todo aqui meu apoio, mas eu acho que a gente precisa verificar para que a gente não possa passar por cima do direito de nenhum profissional. Até porque a gente sabe que quando é aqui salário de vereador, as coisas andam mais rápido, né? E quando é para reconhecer os profissionais, tem uma demorada. Mas é isso, conte comigo, com o meu apoio, à enfermagem, a todos os auxiliares e os profissionais de saúde. Mas eu queria, senhor presidente, também utilizar uma parte da minha fala. Nesses últimos dias, tem algo que pelo menos eu particularmente, tenho pensado muito a respeito disso, né? E foi anunciado em todo o Brasil, né, que a ministra Rosa Weber, antes da sua aposentadoria, vai pautar, né, a questão do aborto no Brasil, né? A legalização do aborto até 12 semanas de gestação, ou seja, até o 3º mês, quando o feto já está bem formado. Né? Eu, particularmente, né, parto de um princípio que vai totalmente de encontro com meus princípios e valores estabelecidos e contra a minha fé. Né? Eu acho que o principal que a gente preza é a vida. Né? E se nós não conseguimos preservar uma vida dentro do ventre de uma mãe, o que será, né, de uma população dessa? Do que será dessa sociedade que assassina crianças dentro do ventre da sua mãe até 12 semanas? Né? Nós temos vários mecanismos de proteção hoje para que as mães não possam engravidar. Né? Muito se fala sobre o direito da mulher, muito se diz, mas eu quero repudiar veementemente essa atitude e principalmente dizer, né, a todos que são defensores dessa pauta, principalmente no Brasil, que repensem
né, esses seus ideais com relação a esse assassinato de criança. Porque eu não sei se vocês já viram algum defunto defender aborto. Eu nunca vi. Né? Só defende que a criança deve ser abortada quem está vivo. Como é que, se essa pessoa que defende o aborto está morto, se ela fosse abortada, como era que ela conseguiria defender o assassinato de uma criança indefesa que está no ventre da sua mãe? Então é uma coisa totalmente absurda, fora da realidade humana. É uma situação, vereador Artrânio, que chega a gente repensar a natureza humana, porque é algo que nós fomos gerados, criados no ventre da nossa mãe. Já pensou se nós tivéssemos sido abortados, 11 vereadores, que hoje representam a população de Luiz Correia, se nós tivéssemos sido abortados no ventre da nossa mãe, será que nós estaríamos hoje aqui nessa posição, defendendo os luiscorreenses? Então, cabe a nós repensar e ser contra essa atitude desumana. E eu queria finalizar, concedo um minuto a Vossa Excelência para concluir. Eu admiro muito a Madre Teresa de Calcutá, que é santa no Brasil. Ela diz o seguinte: se aceitarmos que uma mãe possa matar o seu próprio filho, como podemos dizer aos outros que não se matem? Como é que nós defendemos que não possa existir pena de morte? Como é que nós somos contra a morte, a violência, mas nós vamos permitir que uma criança seja assassinada, esquartejada, seja tirado o seu direito de viver, matando no ventre da sua mãe? Eu concedo 1 minuto a Vossa Excelência, vereador. Vereador, obrigado pela parte. E só recitar essa sua fala. Graças a Deus, né, nós temos lá vários parlamentares no cenário federal que são cristãos e defendem essa bandeira, né, de não ao aborto, né. E falou bem sobre a fala do deputado Nicolas, né, que isso é o pensamento de um ser vivo, né. Como você bem falou, essa pessoa que defende o aborto, ela é um ser humano vivo, né? Ela não é uma pessoa morta que foi abortada, né? Mas que o aborto está no pensamento dessa pessoa, né? Que nós possamos nos unir e trazer essa pauta mais para perto da população, para que elas possam ter conhecimento, né? De tão barbárie é essa que o cenário brasileiro está vivendo hoje. Obrigado. Ok, vereador, só para concluir, eu acho importante até que nós trazemos essa discussão a nível municipal para que a gente possa evitar esse sentido da gravidez precoce, para que não haja esse sentimento de abortar, né? Se nós temos vários mecanismos de proteção, por que não se falar disso para evitar que tenha esse tipo? Porque não só, as pesquisas dizem que não só causam constrangimento, além disso, causa um constrangimento para a mãe, né, que no futuro sofre problemas psicológicos. Ou seja, nós defendemos o direito da vida, que o ser humano tenha, sim, o direito à vida, principalmente porque existe aquele ditado, são pessoas que não pediram para vir ao mundo, né? Então, como é que essas pessoas não pediram e, ao mesmo tempo, elas serão mortas? Né? Então, não faz sentido nenhum, e nós defendemos... principalmente no sentido do STF, porque o STF não foi votado por ninguém na população. Quem foi que votou aqui no ministro do STF? Ninguém votou no ministro do STF. Nós votamos nos parlamentares, e 70% da população do Brasil não acha que deve ser descriminalizado o aborto. Continua sendo crime. E o STF quer passar por cima da população brasileira, quer passar por cima do legislativo brasileiro. E nós, como a classe política que fomos eleitos como representante da população, não podemos deixar que isso aconteça. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Kátia. O vereador Paulo Henrique. Vereadora Silvia Helena. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Bom dia, vereadora Kátia. Bom dia quem nos assiste pelas redes sociais e os ouvintes que se fazem aqui presente. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia.
e dar continuidade bem aqui à fala do vereador Novo Virgulino, né, em relação à Casa de Apoio em Teresina, né, não comparando, mas acho que as coisas boas, independente do que seja, a gente tem que procurar copiar, né? Em gestões passadas tinha sim essa casa de apoio lá, tinha o carro para levar, né, se tornava bem mais fácil. O vereador Daniel citou um caso de uma paciente lá do Camurupim, né? Eu vou relatar uma também lá do Brejinho, vereador Daniel. Inclusive, ela teve que botar tudo no nome do endereço da minha irmã lá em Parnaíba, para poder estar sendo levada e acompanhada para Teresina. Lá ela fica na pensão, já está com 45 dias lá na pensão, que o município de Parnaíba oferece, para ela poder estar fazendo o tratamento dela lá em Teresina. E isso é triste, né? Infelizmente, a gente tem que estar vendo. E, infelizmente, vereador Novo, a gente cobra, sim, né? A gente cobra, mas nós não somos ouvidos, né? Infelizmente, tem essa situação. E eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Do dia 19 de julho, não compartilhei aqui, não publiquei, mas foi uma ação com bastante resultado. Eu levei lá para a localidade, lá para o Brejinho, né, o mutirão para atualização da nova carteira de identidade nacional. O vereador Novo teve presente, tivemos bastante êxito. Agora, dia 12, eu levei para Carapeba, né? Tivemos também bastante êxito lá. Foi uma ação voltada, independentemente de politicagem, que eu ouvi vários comentários, várias críticas, por isso que eu estou trazendo isso hoje aqui, falando que era para me promover, e isso aqui e tal. Se fosse, eu só iria buscar aquelas pessoas que eu sei que são da gente. E não, lá era um evento aberto para todas as pessoas que queriam estar atualizando as suas identidades, né? Como eu disse, as coisas, quando é boa e tem resultado, a gente tem que procurar copiar. Como depois que eu levei para o Brejinho, já estiveram outras pessoas que trouxeram de novo para o nosso município. Ótimo, foi excelente. Que aí cada um fazendo sua parte, um puxa um pouquinho, o outro puxa o outro. Daqui um dia a nossa população vai estar totalmente, todo mundo com as suas identidades atualizadas, né? Que hoje, se você for num banco ali e tiver com a identidade de 15 anos, eles não estão mais aceitando. Tem que ser uma identidade nova. E no mais, desejar um ótimo final de semana a todos e bom dia. Eu gostaria também de fazer uso da palavra, passar aqui a coordenação dos trabalhos para o vereador Raul. Colegas vereadores, bom dia. Vereadora, o plenário, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Queria trazer aqui alguns pontos que foram falados, inclusive reforçar a preocupação do vereador Hilton Veras em relação a essa questão dessa abertura por parte do Supremo Tribunal Federal em querer legalizar o aborto, né? Mas também, vereador Hilton, nós temos também o problema da eutanásia, né? Eu vi aqui até o significado, é um ato intencional de proporcionar uma morte para aliviar o sofrimento, certo? A eutanásia. Eu acompanhei uma discussão que teve, inclusive no Supremo, em relação a essa questão do aborto, né? Em que momento se começa a vida, na verdade? Então, o Supremo, ele ouviu muitos especialistas, muitas pessoas da área da genética, da ciência, enfim, da biologia, certo? Muitas pessoas da igreja católica, das outras igrejas também. E teve muitos debates bastante significativos, até para a gente entender, né, a visão que você tem da vida, né? É preocupante porque quase todos os outros países já aprovaram, né, o aborto. E eu me preocupo muito porque nós estamos vivendo num período em que as pessoas negam, né,
um direito natural, que é o direito à vida, né? Então, houve muito esse debate, e eu sempre acompanhava em relação a essa questão da semana, né? Em que período, né, pode ser aprovado. Enfim, e hoje só no Brasil só não foi aprovado por conta dos cristãos que tem hoje no Congresso, né, das igrejas, do segmento religioso, certo? A Igreja Católica e a Igreja Evangélica se unem nesse ponto, né? Era até importante que a gente também pudesse fazer aqui um julgamento para a gente ver também a compreensão da sociedade de Luiz Corrêa. Quando eu fazia direito, teve essa discussão lá na universidade, né? E eu fui um dos que defendi contrário, né, veemente essa posição. Mas muitos acharam que eu era atrasado, né? Porque defendia o direito à vida. Eles dizem que em determinada semana ainda não se formou o cérebro, então não tem ainda um feto. Logicamente que eu compartilho daquela ideia de que, né, na medida em que existe aquela junção, né, do espermatozoide com o óvulo da mulher, pronto, ali já é a vida, ali já é a semente. Você pode tirar aquela semente em qualquer lugar e colocar em qualquer um outro útero de outra mulher hospedeira, que ali vai fluir naturalmente. Ali já está todas as características de um ser humano. Então ali começa a vida. Certo? Então ali começa a vida. Então deve ser protegido pelas regras, pelas leis que nós temos. Mas em relação também ao aborto, a questão da eutanásia, que é uma preocupação, porque nós já estamos idosos, né? E a gente sabe que muita gente, em alguns outros países, aí eles fazem isso aí mesmo. O sujeito está sofrendo ali no hospital e termina tomando uma injeção para eliminar aquela vida, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão, porque existe um movimento muito grande a nível nacional que defende de que a mulher tem direito em decidir sobre o seu corpo, né? Certo? Com os argumentos um pouco fajutos. A lei já prescreve algumas situações, né? Que a mulher pode abortar no caso de estupro, né, do feto nascer sem não ter cérebro. Enfim, tem outras situações também lá, no caso de vida ou morte da mãe, enfim. Mas do jeito que estão querendo aprovar, meu irmão, é a preocupação que todos nós devemos se juntar para a gente mostrar a nossa posição contrária. Porque o ser humano que tem direito de tirar a vida do outro, sinceramente... Agora eu me preocupo também porque não existe uma discussão de forma séria em relação aos casais, às famílias, né? Porque o que geralmente acontece essas gravidez indesejadas, né? Sobrecarrega a responsabilidade só em cima das mulheres. Aqui, mesmo no Luiz Corrêa, tem muitas famílias desagregadas, certo? As mulheres com seus filhos. E cadê o pai? Cadê o homem, né? Então, o homem, ele tem que ser responsável. Não tem como ele jogar uma criança na rua e não ter responsabilidade de dar continuidade. Porque as mães, elas não abandonam seus filhos, mas os pais abandonam, certo? Eu estava me lembrando que era a passagem lá, que trouxeram uma prostituta, né, para ser condenada, né, no Antigo Testamento. Pela lei daquela época, né, pelo judaísmo, pela lei dos judeus, era para ser apedrejada. Mas Jesus Cristo questionou muito aquelas pessoas ali. Primeiro estava lá só a mulher, e cadê o homem? Quer dizer que é só a mulher que é prostituta, não tem prostituto, não? Então, o questionamento para a gente como homem, né? Então, aquela mulher ali, antes dela ser pecadora, o homem também era. Só que sobrecarregava só em cima da mulher. Como se a mulher fosse a pecadora e o homem não. Então, essa questão de responsabilização que veio ao longo dos anos, que chegou até nós, com essa visão equivocada de sociedade. Certo? E ainda hoje a gente pune muito as mulheres.
sejamos contrários, não só ao aborto, mas também em relação à eutanásia, né? Que também tem alguns países que isso adota. Ou seja, está cada dia mais nesse mundão a gente vendo esse desrespeito à vida, né? Ao amor ao próximo, essa relação que gira só em torno de interesse. É uma sociedade individualista, né? E também, por não dizer preconceituosa, né? Então a gente deve sempre abolir esses valores que não levam praticamente a nada, a não ser o desrespeito do outro, né? Mudando aí de assunto, eu queria ponderar aqui o seguinte. Esse projeto que veio dos enfermeiros, né? Na justificativa tem lá a fundamentação, tem a portaria do Ministério da Saúde e tem também uma lei federal. Nós aqui no passado, nós já votamos uma carga horária se não me falha a memória, de 30 horas semanal, certo? Então é bom que a gente leia a fundamentação que tem aí na justificativa, em cima das leis, das portarias, mas a gente vai ter que votar hoje aqui, é só a condição de urgência, que reduz os prazos para as comissões darem os pareceres. Agora a prefeitura não vai poder ficar com nenhum centavo dos enfermeiros, esse dinheiro vai ser repassado. E é até uma redundância, mas se os vereadores quiserem, podem apresentar uma emenda para colocar aí na lei essa questão do retroagido, né? Sabendo que já tem recurso. Eu falei na vez passada aqui, o procurador do município falou que teve uma conversa com os enfermeiros, certo? Por isso eles estão mandando agora esse projeto, certo? Para a gente poder discutir e aprovar. Mas é interessante que a gente leia essa portaria e também a lei que ampara esse reajuste, né? Que não seria um reajuste, um direito dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares, certo? O outro projeto que nós temos aqui, que nós vamos colocar em votação, é a ampliação da quantidade de vereadores na Câmara Municipal de Luiz Corrêa. Não é um projeto, não é uma emenda que vai favorecer A ou B ou C. Apenas é um direito da população, em decorrência da população de Luiz Corrêa, que ultrapassou a 30 mil habitantes. Nós vamos ter que votar hoje em primeira votação. E aí eu queria pedir aos colegas vereadores que a gente pudesse, daqui a mais de 10 dias, né, em segunda votação, para a gente poder concluir, certo, esse projeto e a gente poder ter tempo de publicar, certo? A mesma coisa também está fazendo a Câmara lá dos deputados, né? Estão votando lá uma mini reforma, e não sei como é que vai ficar, se vai ter tempo de concluir ou não, mas tem algumas mudanças que vai alterar também um processo eleitoral. Uma dessas mudanças é voltar a uma regra antiga, né, em relação à questão do coeficiente, que eu vi lá. Eu acho isso ruim demais, porque às vezes você faltava um voto para atingir o coeficiente e você estava fora de qualquer distribuição de vagas. De um certo tempo para cá, mesmo que você não atinja o coeficiente, mas na sobra, na segunda divisão, aquele partido, aquela federação, ela entra, né, na divisão, que é o que é mais correto, né? Então tem algumas mudanças aí que podem ser até prejudicial. Mas vamos para frente, colegas vereadores. Muito obrigado. Vereador Raul, a palavra se encontra com o vereador e líder do Executivo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras.
Bom dia aos presentes aqui na Câmara e os que nos acompanham de forma online. Primeiro, iniciar destacando essa pauta que o vereador Wilton trouxe aqui para a Câmara. Eu acho muito importante que nós estejamos atentos ao que acontece no Brasil de modo geral. Acredito que muitas vezes as nossas discussões aqui são muito rasas a nível de município, né? E a gente acaba esquecendo que, de fato, o Brasil está discutindo e não traz essa pauta para ser discutida aqui também. É uma responsabilidade nossa, né? Conscientizar a população, informar a população, ouvir a população o que é que ela é de acordo, o que é que ela não é. Então, dizer que esse é um assunto que também muito nos preocupa, né? De diversas formas, muitas pessoas sofrem nesse processo, sofrem os que, por seus motivos, defendem, sofrem aqueles que não defendem, os que não acreditam, nós também não defendemos. Estamos juntos para defender a vida de todos os cidadãos, né? A vida que é dada por Deus, mesmo sabendo dos diversos problemas que muitas mulheres sofrem no Brasil por diversos fatores, né? De abandono, de estupro, de N fatores que nós poderíamos passar o dia aqui discutindo. E eu acredito que essa pauta é uma pauta que nós devemos trazer, discutir, não somente elas, mas deixar a Câmara Municipal de Luiz Correia antenada também para com os problemas que estão sendo discutidos no Brasil e que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. Falar aqui, presidente, do projeto de lei, né, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a aplicação do pagamento. Nós já estamos acompanhando essa discussão há bastante tempo, né? É um anseio e, na verdade, uma necessidade de valorização dos nossos profissionais da enfermagem, que sonharam muito, que batalharam muito, que discutiram muito para que esse projeto de lei chegasse aqui nesta casa, né? Dizer que a Secretaria Municipal de Luiz Correia não estava parada em relação a essa discussão. Há existente no município uma comissão que foi formada com enfermeiros para fazer essas tratativas diretamente com a Secretaria Municipal de Luiz Correia. Essa discussão, não somente aqui, mas diretamente internamente na Secretaria, já acontece há bastante tempo. Nós podemos acompanhar isso várias vezes, né? Tive a oportunidade de conversar com a secretária Marcela e com enfermeiros várias vezes sobre essa discussão, e que finalmente chegou aqui a esta casa para que nós possamos votar e votar com urgência, para que os nossos enfermeiros recebam não aquilo que eles merecem, porque nós, é de concordar todos nós que eles merecem muito mais, né? Muito mais do que vai ser oferecido pelo Ministério da Saúde. Afinal, nós sabemos que é uma luta árdua. O enfermeiro é quem está diretamente na linha de frente todos os dias, muito mais, a maioria das vezes, que os médicos. São eles que acompanham, que estão ali presenciando a realidade das famílias, dos pacientes, que estão estendendo a mão em muitos momentos. São os enfermeiros que nos socorrem quando a gente precisa de ajuda. Então, eles são merecedores de um reconhecimento maior do que esse. Mas se esse é o que está permitido no momento, que nós possamos agilizar esse processo para que eles recebam esse pagamento com urgência. E falando sobre o pagamento, né, sobre a preocupação aqui do pagamento retroativo, é notório, nós podemos ler aqui no projeto, que o projeto apenas autoriza o Poder Executivo a efetuar a aplicação do pagamento que já foi feito pelo Ministério da Saúde, né? O pagamento, a lei já diz que o pagamento que os municípios recebem é retroativo a maio. Então, já fica claro que esse pagamento será feito retroativo ao mês de maio, né, e que no mês de dezembro o município receberá equivalente a 2 parcelas para efetuar esse pagamento até maio. Então, presidente, no mais, aqui sobre a fala do vereador Novo, né, sobre o transporte para Teresina. A informação que nós temos é que o transporte está regular, que nós temos a van para Teresina que leva os pacientes todas as terças e quintas. E, em caso de urgência, nós temos o carro da saúde, que também faz esse trabalho em dias extras, né? É claro que a nossa responsabilidade está cobrando, está averiguando, está indo até a secretaria
para fiscalizar. E, no mais, parabenizar aqui todos os enfermeiros, toda a classe da enfermagem, os técnicos, auxiliares, os enfermeiros. Parabenizar também o Poder Executivo por estar cumprindo aqui o seu papel de valorização dos profissionais e dizer que é assim que deve ser feito. Essa é uma preocupação da prefeita Maninha, da nossa prefeita, e sempre que estiver ao alcance dela, ela estará cumprindo o seu papel de boa administradora. Presidente, no mais é isso, mas antes de finalizar, reforçar aqui o convite do nosso amigo Norberto, né, a participarmos da Feira da Agricultura Familiar, amanhã, no sábado e no domingo, na comunidade Brandão. Essa feira aqui é preparada com muito carinho, com muito esforço, pelas famílias daquela comunidade, né, feita com produtos que são feitos naquela comunidade, produzidos por aquelas famílias, e é importante que nós apoiemos essas iniciativas, e apoiando estar presente mesmo, valorizando, dando apoio. Inclusive, presidente, a Feira do Brandão é uma feira que nós precisamos discutir aqui nesta casa, afinal já ganhou uma proporção muito grande, né, a nível de município mesmo, e assim como a Feira Agropecuária do Brejinho, a Feira do Brandão também precisa se tornar lei neste município e precisa entrar no orçamento anual deste município para que seja custeado pelos recursos públicos deste município. No mais é isso, mas é uma discussão que nós teremos. Sim, concedo. Vereador, você disse que o carro está regular, a van, mas você sabe dizer por que não está indo com os pacientes para Teresina? Minha pergunta é essa. Vereador, eu não tenho como lhe dar essa resposta. Se a van está indo, os pacientes não estão indo, nós precisamos averiguar o que está acontecendo. Mas a informação que eu tenho da secretaria é que a van está regular, todas as terças e todas as quintas, e que nós temos um carro extra que também faz esse trabalho. Se o senhor vereador tem alguma denúncia de alguma paciente que não foi ou que não está indo, é importante que o vereador faça essa fiscalização mais de perto. Presidente, no mais é isso. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos. Muito bem, vereador. Meus amigos, reforçando aqui o convite também do Banco do Nordeste, quem tiver interesse em participar aqui do lançamento desse programa, que é o Prodeté Turismo, certo? Aqui do território da Planície Litorânea, no dia 22 de setembro, às 19h30, na Associação Comercial. Aqui nós temos que ter um representante aqui da Câmara, né, nesse evento, certo? Do Banco do Nordeste. Interessante também reforçar isso aí. Presidente, só uma questão de ordem. Eu queria aqui, acabei esquecendo, mas é louvável. Queria parabenizar o nosso amigo que tem contribuído para Luiz Correia, nosso amigo Jacinto Feitosa, né, completa mais um ano de vida hoje, né, onde esse senhor tem uma grande participação em Luiz Correia sobre estar sempre perto da saúde, né? Foi conselheiro da saúde do município, né? E hoje ainda faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu quero aqui agradecer, né, a este parceiro que tem nos ajudado em Luiz Correia e desejar um feliz aniversário aí. Muito bem, vereador. Presidente, pela ordem, só para contribuir com relação à fala do vereador Raul, né, com sentido dessa matéria que está em discussão aqui, que é o 032 do piso da enfermagem, a gente recebeu, presidente, algumas pessoas entrando em contato, principalmente da área da saúde, com relação a algumas divergências, né, e algumas coisas que não foram esclarecidas pela secretaria. Por exemplo, a questão da carga horária. Nós temos um concurso, né, e uma lei aprovada, um concurso de 40 horas, e temos uma lei aprovada de 30, né, da carga horária. Aqui já fala em 44 horas. Então, assim, tem muitas coisas que não dá para a gente verificar com a clareza, e os profissionais precisam dessa clareza para que a gente possa votar também, porque, de repente, a gente está cometendo uma falha, né, fazendo um julgamento desse. Então é só para colaborar. Eu acho que essa discussão, principalmente como é um tema nacional e de bastante repercussão, eu acho que deveria ter chegado aqui na Câmara a Comissão de Enfermagem e a Secretaria de Saúde para esclarecer também aos vereadores. Obrigado, presidente. Presidente, é sempre uma preocupação da gente quando a gente vai transmitir ou fazer uma
um parecer, né, sobre o projeto, né. Muitas das vezes eu fui aqui questionado por algumas atitudes, né. Eu, como presidente, procurava ver de perto a legalidade dos projetos, né, principalmente com a categoria, né, porque já aconteceu aqui da gente aprovar e os professores nem pisar aqui também, né. A categoria, o representante nem procurar o vereador, nem procurar a Câmara para dizer, olha, não está do jeito que a gente quer, né. E a gente votou com benefício, né, e a gente, às vezes, muitas das vezes é julgado, né, por uma questão técnica aqui, porque sai fora do nosso entendimento. Muito bem. Gente, olha, quando se trata... Quando os projetos chegam aqui, nós colocamos na pauta hoje, porque esse projeto chegou ontem aqui, certo? Então, esses projetos, quando já são decididos lá a nível federal, o município só tem que adequar aqui, o município não pode colocar regras que vá de encontro à lei federal, nem a portaria, não tem nem como, certo? Então ninguém vai ser aqui, ninguém vai votar, cometer injustiça com ninguém. Agora nós vamos colocar em pauta aqui os projetos para a gente aprovar e dar sequência. Entendendo aos colegas vereadores que eu já falei aqui, o vereador tem 10 minutos, é importante que os vereadores leiam bem o regimento, e quando fala questão de ordem, em relação aos procedimentos, certo? E o vereador é bom anotar tudinho as coisinhas que vai falar, porque tem 10 minutos, aí não usa e depois a gente quer, na hora da pauta aqui, quer ainda usar a palavra em questões que não fazem parte de questões de ordem, né? Vamos lá para frente. O projeto de emenda à lei orgânica, nós temos aqui o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Que é que eu estou falando do projeto de emenda à lei orgânica número 1. O vereador Raul já leu. Os vereadores que aprovam o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização também é favorável ao projeto de emenda constitucional. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. Vamos agora ao projeto de emenda à lei orgânica número 1, que altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Luiz Correia para dispor sobre a composição da Câmara Municipal de Vereadores de Luiz Correia, Piauí. Vereador Artrânio. Sim, presidente. Vereador Zé Nelson. Vereador Paulo Ricardo. Sim. Vereador Novo Virgulino. Vereador Daniel Cabrinha. Vereadora Kátia. Vereadora Silvinha. Sim, presidente. Vereador Hilton Veras. Vereador Raul. Sim, presente. Vereador Lucas Mirialdo. Então, aprovado em primeira votação. Eu acredito que nós vamos ter que marcar uma sessão extra para a gente aprovar em segunda votação, para a gente ter tempo. O projeto de lei número 32, nós vamos votar aqui só a condição de urgência para reduzir os prazos. E vai para a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamentos, certo? Os presidentes das comissões permaneçam aqui para receber o projeto. Quem for favorável à condição de tramitação em regime de urgência, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Então, vou passar o projeto de lei número 32, 15 de setembro de 2023, para a gente ter tempo de discutir, vai para as comissões e tem tempo também da gente tirar alguma dúvida. Certo? Tem mais alguma coisa, presidente? Presidente, questão de ordem é a primeira vez, gente, que eu uso questão de ordem aqui nesta casa.
mas estou vendo aqui a presença de muitos profissionais da enfermagem, saudar a presença de vocês aqui nesta casa, dizer que nós estamos aqui de portas abertas para bem recebê-los, discutir aquilo que for pertinente à melhoria da saúde do nosso município, né? E sobre o projeto em questão, que eu acredito que é o de interesse de todos os presentes aqui, o projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo para esta casa, né, em regime de urgência, mas só explicando por que a votação não acontece hoje, né? O regime de urgência que foi votado aqui, ele só antecede os prazos, né, diminui os prazos que a Câmara tem para finalizar o trâmite para a votação do processo. O projeto está sendo enviado para as comissões em regime de urgência e as comissões terão um tempo menor do que o tempo normal para finalizar o parecer desse projeto, mas com certeza será favorável aqui a votação do projeto por todas as comissões. No mais é isso, agradecer a presença de todos vocês. Vereadores, nada mais a tratar, dou por encerrado a... Presidente, questão de ordem. Diga, vereador. Agora, eu não sei por que esse projeto custa chegar aqui e vem com questão de urgência, porque passa 2 meses o dinheiro disponível, como vocês sabem, e chega com um prazo pequeno para a gente analisar. Eu queria que as coisas fossem mais corretas, porque o tempo foi suficiente para a gente analisar. E o que eu vi no projeto, que nem a porcentagem do valor não tem. Então, vamos ter mais cuidado para a gente votar nesse projeto. Vereador, muito obrigado. Vereador, esses projetos, quando vêm para cá, se espera que o Executivo e a categoria já tenha tratado, já tenha discutido o assunto. Se veio para cá, acredito que já houve consenso. Senhores vereadores, nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom final de semana.